Tem gente aí com medo de golpe e tudo mais, mas eu vou te falar. A estratégia do Bolsonaro de tentar minar as eleições, descredibilizar as eleições ano que vem, está sendo abafada pelo próprio Arthur Lira. Olha, com um aliado desse, quem precisa de inimigo? O Bolsonaro criou uma estratégia, que eu vou falar, pela primeira vez, uma estratégia inteligente. Se ele queria tumultuar tudo, essa ia dar certo. Ele queria fazer uma CPI da urna eletrônica. Para fazer uma CPI, você precisa de 1/3 das assinaturas no Congresso, seja na Câmara, ou seja no Senado, ou nas duas, por uma CPI mista. O Bolsonaro tem ao seu lado o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, eleito com mais de 300 votos. Você precisa só de 171 para fazer uma CPI. E o Bolsonaro não tem assinaturas suficientes. Pô, que aliado é esse que na hora que você mais precisa ele fala, não vou articular para fazer a sua CPI. Aí o Bolsonaro tá tentando mudar de estratégia, agora ele tá tentando atacar o STF. E eu vou te falar, aí o Bolsonaro tá pegando a corda que já tá no pescoço dele, enrolando mais ainda para que alguém puxe lá na frente. A coisa tá bem difícil para ele, as estratégias do governo estão todas desmoronando uma a uma. E agora o STF e o TSE decidiram, vamos começar a passar o trator. Eu avisei em julho, eu falei, ó, vai acabar o recesso do judiciário, 2 de agosto, vai começar o inferno do Bolsonaro. Tá começando. Vou explicar tudo isso aqui. Arthur Lira acabando com o Bolsonaro. Olha, já desmentiu o Bolsonaro essa semana em rede nacional. Agora ele esvazia a estratégia do bolsonarismo. Eu vou explicar tudo isso aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro? Se você é fora Bolsonaro, então inscreva-se no canal. Aqui, ó, eu, Thiago, sou fora Bolsonaro, fiz campanha contra, sou Lula livre. Era Lula livre, né? Agora, graças aos céus, o Lula tá inocentado e graças a nós que lutamos tanto. Quem quiser apoiar o Plantão Brasil e foi fora Bolsonaro, embaixo do vídeo, clique em inscrever. Inscreva-se no canal e você ajuda a fortalecer a esquerda, a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Mais do que isso, no Plantão Brasil a nossa oposição também é feita nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar aqui, ó, essa cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, ó. Aqui é Plantão Brasil Viagem. Todo vídeo a gente viaja para uma cidade diferente. Aqui é Viamão, Rio Grande do Sul. A gente rodou lá por 4 horas. Rodou a cidade inteira denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro, os crimes desse assassino, para que todo mundo fique sabendo. Quem quiser apoiar as nossas ações, ó, só hoje a gente rodou em São Paulo, Suzano, Poá, rodou também em Trancoso, Florianópolis. Ó, a gente tá rodando um monte de cidade entre hoje e amanhã. Quem quiser apoiar, são 10 cidades por semana. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, deixo o PicPay, deixo também o link do meu Spotify. Ó, eu tenho menos de 1.000 seguidores no Spotify. Siga-me lá no Spotify para eu ter mais de 1.000. Esse vídeo vai dar, com certeza, mais de 1.000 pessoas vão assistir esse vídeo. Então, se todo mundo seguir, a gente bate lá 1.000 no Spotify. Também aproveita, siga-me, tem lá Twitter, tem tudo no primeiro comentário. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, a estratégia dele e o Arthur Lira. Eu falei, até a gente falou, não é bem assim. Falei, hoje o presidente do Brasil são Arthur Lira e Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é até acima dele, que ele é o ministro atual da Casa Civil. Ele tem mais poder de indicar cargo, tudo mais, até do que o Arthur Lira. Eu falei, o Bolsonaro é um mero fantoche deles. O papel do Bolsonaro é levar o dele nos roubos, que aí temos hoje ladrões profissionais saqueando os cofres públicos, e aí eles dão para o Bolsonaro a parte dele, enquanto o Bolsonaro fica fazendo um escarcéu, brigando com os outros e desviando o foco dos roubos, que se a gente ficasse olhando só para que estão roubando dinheiro público no governo Bolsonaro, esses aliados dele, aí a gente ia ficar, oh, meu Deus do céu, seriam os maiores escândalos da história do Brasil. Tá, mas aliado é aquele que está contigo quando você precisa, quando você fala, ó, você é meu aliado, quando você precisa, eu tô lá contigo, te dou cargo, te dou isso, te dou aquilo. Quando eu preciso, você tem que estar comigo. Você já viu o Arthur Lira estar com o Bolsonaro quando ele precisa? Você já viu alguma vez? Comenta uma. Não tá. Mas não tá mesmo. Ele não põe o impeachment pra frente. É a única coisa. Todo o resto, o Arthur Lira tá contra o Bolsonaro. Eles só estão juntos naquelas pautas econômicas que toda a direita, esses ladrões estão lá, que é privatizar os Correios, privatizar não sei o quê, aprovar reforma, tudo mais. E mesmo assim, no que depende do governo Bolsonaro, isso tudo foi bem atrasado, que isso tudo tinha sido prometido para ser feito em 2019. Mas, fora isso, não estão juntos em nada. O governo Bolsonaro os bolsonaristas tiveram, eu acho que um lampejo assim de uma ideia boa. Uma ideia boa nesse pessoal burro. Eu falo sempre, são pessoas burras. Falaram, vamos criar aqui a CPI da urna eletrônica. Imagina uma CPI da urna eletrônica para movimentar toda a base bolsonarista. O Bolsonaro que sabe usar o WhatsApp como ninguém, que sabe usar as redes sociais, que tem
muitos robôs, eles agora ampliaram o número de robôs assim massivamente. Imagina, ele ia tumultuar mas muito. Precisa de 171 assinaturas na Câmara dos Deputados para a CPI. Vamos lembrar que o Bolsonaro ajudou o Arthur Lira a ser eleito com 312 votos. Quer dizer, ele passou muito do número de votos, passou por 141 votos, se a cabeça que está bem fazer a matemática, o número de votos necessários. Quer dizer, para uma abertura de CPI, por exemplo. Então o Arthur Lira faz assim, ele abre uma CPI. Assim, ó, ele consegue 171 votos para abrir uma CPI. Ainda mais com o bolsonarismo apoiando. Só que ele não consegue. Por que não consegue? Porque Arthur Lira não quer. O próprio Arthur Lira declarou essa semana, não, essa PEC aí do voto impresso vai ser derrubada, com certeza. Ele falou, pelo que eu tô vendo, vai ser derrubada, não tem chance nenhuma. Quer dizer, ele não fala, estamos articulando. Quando pergunta pro Arthur Lira sobre privatização dos Correios, o Arthur Lira não fala, olha, essa é uma discussão que algumas pessoas na sociedade acham que deve ser feita e a gente vai ver, vai discutir isso aqui no Congresso Nacional. Não! Sabe o que ele fala? Estamos aqui articulando, vamos pautar para esse dia, a privatização será feita dessa maneira, assim, 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 assada, vamos entregar tudo, uma companhia que dá lucro para empresários roubarem. Vão pegar a companhia de graça, provavelmente com o empréstimo do BNDES que jamais será pago, então vai ser de graça mesmo, literalmente, e aí eles vão começar a fazer o serviço ficar cada vez pior, cada vez mais caro. Esse lucro de 13 bilhões que os Correios deram nos últimos 10 anos vai aumentar para 30 bilhões, só que em vez de ir para os cofres públicos, vai para o bolso de meia dúzia de amigos desses empresários. Aí o Arthur Lira fala, faremos. Aí você vai falar de voto impresso e fala, não, é uma discussão, não sei o quê, estão vendo lá, mas não vai passar. Aí CPI, não, eu acho que não vai ter as assinaturas. Quer dizer, ele não articula para ajudar o Bolsonaro em absolutamente nada. Aí o Bolsonaro falou, vamos fazer o Bolsa Família de R$400. O Bolsonaro falou isso na segunda, de manhã. Umas 8, 9 da manhã, entrevista que ele deu numa rádio. Mas meio-dia o Arthur Lira vai lá, dá entrevista para 3, 4 microfones ali de TVs e fala, apareceu em todos os jornais, fala, não tem conversa nenhuma para isso não vai passar, isso vai furar o teto de gastos, não. Desmente o Bolsonaro na cara dura. Aí o Bolsonaro falou ontem, de novo, que o Bolsa Família vai ser R$400, que eles vão dobrar, que vai ser o grande Bolsa Família, R$400 para 17 milhões de famílias. Aí o Arthur Lira fez o quê? Falou, não, a gente aqui vai respeitar o teto de gastos. Que aliado é esse? Aí o Arthur Lira, quando perguntado sobre quais são as estratégias, e o Ciro Nogueira também, Ciro Nogueira deu várias entrevistas nas últimas semanas, pelo menos declarações, o que eles falam? Não, agora a gente vai focar na pauta econômica e tudo mais. A pauta econômica deles é ferrar o povo cada vez mais. É fazer com que o frete dos Correios que você está pegando hoje, pega um frete aí de São Paulo para o Nordeste a R$70, vai custar 150. Um frete de São Paulo para o Rio que custa R$15 vai custar 30. Isso é pauta econômica? É pegar uma reforma administrativa que vai fazer com que todos os servidores públicos tenham um ranço do Bolsonaro e fiquem cada vez mais pobres. Isso ajuda o Bolsonaro a se eleger? Não. Isso ajuda a dar mais dinheiro para os amiguinhos deles mesmos. Só isso. A pauta de ajudar o Bolsonaro a se reeleger, que seria aumentar o Bolsa Família, tentar, de alguma maneira, conter a inflação, dar um Bolsa Família e conter a inflação, isso ajudaria a economia a melhorar, a ponto do Bolsonaro se tornar competitivo o suficiente para ir para um segundo turno. Mas essa pauta eles não fazem. Isso não é aliado. Eles estão traindo o Bolsonaro na cara dura. E o pior, o Bolsonaro é tão burro que ele não percebe. Ele tá levando dele, não tenha dúvidas, de que, inclusive estão aparecendo ligações, até um vídeo ontem mostrando que o Bolsonaro tá numa ONG que ia receber parte da propina da vacina, ligado com a propina da vacina. O Bolsonaro tá recebendo a parte dele e ele não tá vendo o que tá acontecendo. E agora, o pior é que cada vez que ele faz a parte dele, ele comete mais crimes. E aí o Arthur Lira, para ele ter um escudo, isso me lembra muito, sabe o quê? Aqueles filmes de Hollywood, vão roubar um banco, eles colocam um escudo assim na frente do banco pra polícia ficar atirando o escudo enquanto eles lá dentro ficam roubando o banco. Aí eles colocam um ou dois para trocar tiro com a polícia, enquanto eles passam a mão nos cofres e aí depois fogem todos juntos. O problema é o seguinte, o Bolsonaro é esse escudo, o Bolsonaro é esse trocando tiro lá com a polícia, que no caso é o STF, Polícia Federal, instituições. Enquanto isso, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira estão roubando o cofre. Sabe o que vai acontecer na hora de fugirem com dinheiro? Vão jogar o Bolsonaro aos leões, porque quem está cometendo todos os crimes é o Bolsonaro. Eles estão cometendo os crimes de roubo que com o próprio dinheiro eles vão pagando um, outro, e esses caras nunca são
presos. Concorda ou não concorda? Tanto é que o Sérgio Moro, quando ficou famoso pra ferrar o PT, foi por quê? Porque ele prende os poderosos. E no fim ficou provado que ele prendia empresário para quê? Para forçar uma delação premiada, depois esse empresário delatava outro empresário, e aí eles todos pagavam milhões para um advogado que era sócio da esposa dele, que ganhou milhões. Advogado é assim, você pode contratar um advogado de 1.000 ou um advogado de milhões, geralmente propina. Geralmente não, muitas vezes é paga por meio de um advogado. O advogado sócio da esposa dele ganhando milhões. Inclusive o Tácala Duran fez a denúncia lá de que ele pagou $520 mil, que era a primeira parcela da propina, para não ser preso pelo Sérgio Moro. Só para que você tenha ideia de como... Mas ficou famoso, porque ele era o único, ele foi o único, ou pelo menos um dos únicos, que prendeu alguém importante. Ele usou aquilo para quê? Para prender mais. Então, ao mesmo tempo que ele fazia fama, eles lucravam, o pessoal da Lava Jato. Por isso você vê o Deltan Dallagnol comprando, nem esconde mais, comprando lá mansão, não, apartamento de R$2 milhões, num prédio em que ele já tem um apartamento de R$2 milhões. Quer dizer, são 2 apartamentos de R$2 milhões, mega luxuosos, no mesmo prédio, num dos melhores prédios de Curitiba, um dos mais luxuosos. Só para você ter ideia de como roubaram. Aí... o que acontece? Isso só exemplifica o quê? Que esses caras nunca vão presos. Inclusive no caso do Sérgio Moro, para quem fala, mas ele pelo menos prendeu. Depois ele legalizou todo o dinheiro roubado do senhor Odebrecht, legalizou todo o dinheiro roubado do senhor Léo Pinheiro, de todos os outros, todo o dinheiro roubado que eles tinham, que eles iam ter que ficar escondendo pelo resto da vida, foi tudo legalizado, ficaram um tantinho assim presos, estão todos felizes aproveitando o dinheiro roubado. Tudo graças ao Sérgio Moro, deixou todos os bandidos soltos. Aí... o único que ele prendeu foi o Lula sem provas para tirar da eleição para eleger o Bolsonaro. Só para terminar aquela história. Aí o Bolsonaro vai ser jogado aos leões, esses caras vão ser presos, e o Bolsonaro, cada vez que ele comete um crime, mais gente vai caindo a ficha falando, pô, esse cara é um criminoso. Você acha que... imagina um general do exército que esteja indeciso, que esteja assim, não, mas o Bolsonaro é um pouquinho perseguido, sim. Aí nas últimas semanas ele vê o Bolsonaro xingando o Barroso de tudo que é nome. Fala, peraí, não, aí não dá. Aí o TSE vai lá, o Bolsonaro faz aquela live cheia de fake news, e se esse cara tem um pouquinho de cérebro, e tem, ele vai falar, peraí, não, esse Bolsonaro tá completamente errado. É por isso que o brigadeiro da aeronáutica, aquele brigadeiro cagão, que falou que, estão esticando a corda, quem tem arma não ameaça. Mas ele tinha arma e estava ameaçando. Lembra disso? Ele falou tudo aquilo 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, mas na semana passada, mais até, né? Um mês. Semana passada, ele se encontrou com o Gilmar Mendes e falou o quê? Falou, não tem chance nenhuma de ter golpe. Por quê? Porque ele se consultou com os outros da aeronáutica e ele viu que ninguém embarca na dele, ninguém embarca nessa. Mesmo os bolsominions falaram, não, peraí, tudo tem limite. Tudo tem limite aqui. Não tá nessa de fazer golpe e tudo mais. Então o Bolsonaro está tentando agora. A última estratégia do Bolsonaro vai ser tentar apontar que o inquérito das fake news é ilegal, e nisso ele teve uma excelente ajuda dos juristas de esquerda. A esquerda adora dar tiro no pé, mas olha, pensa num povo que vê uma arma e já aponta pro pé, é a esquerda. Os juristas da esquerda que disseram que o inquérito das fake news era ilegal, e não é. Eles disseram isso, agora o Bolsonaro está usando a palavra de juristas de esquerda para dizer que o inquérito das fake news é inconstitucional. Então, se esse inquérito é inconstitucional, ele não vai precisar depor, não vai precisar ajudar na produção de provas. Produção de provas é a parte do processo em que você tem que provar que você é inocente ou que o outro é culpado. Enfim, ele não vai ajudar em porcaria nenhuma, não vai obedecer nenhuma decisão judicial e vai continuar cometendo mais crimes. Só que o problema é o seguinte, ele vai tentar usar isso para ver se ele consegue convencer alguns militares, convencer a militância dele. O problema é que quanto mais ele vai desobedecendo o STF, mais vai ficando ruim para ele. Porque a maioria das pessoas tem formação, ou mesmo que seja pouca formação jurídica, a maioria, quase todos eles, tem curso superior, pós-graduação, 1, 2, 3, eles falam, peraí, tem limite. Tudo tem limite. Você não pode fazer isso, Bolsonaro. Só para que você tenha ideia de como está acontecendo. E na hora que ele precisar dos aliados dele, vai acontecer o mesmo que aconteceu nas últimas vezes que ele precisou e dessa vez que ele está precisando. Os aliados dele, Arthur Lira, Ciro Nogueira, eles vão falar, tchau, Bolsonaro, vai falar sozinho, vai. Igual, quer CPI da urna? Vai lá falar sozinho, vai lá falar com os teus. É isso que ele consegue. Vamos aqui... Carro de som em Viamão, Plantão Brasil Viagens, Viamão, Rio Grande do Sul. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro.
isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagando. Tá aqui um trecho de Viamão, tem tanto vídeo lá dessa cidade, eu só mostrei um, mas às vezes até dó, que o rapaz do carro de som manda 300 vídeos, sei lá, 3 horas de vídeo, eu só posso mostrar aqui 40 segundos, 1 minuto, que senão o vídeo aqui vai ficar muito longo. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, e aqui no Plantão Brasil, como eu falo, vamos pra cima deles. Aproveita, o vídeo tá acabando, siga-me em todas as redes sociais, tá no primeiro comentário do vídeo. Bom, se você estiver vendo pela TV, alguma coisa assim que não dá, aí pega o seu celular e segue lá. Falou!